Nós não vamos tomar muito tempo, porque hoje nós temos aqui um convidado especial, que não é um convidado, porque faz parte da nossa casa já há bastante tempo, mas está aqui estreando, né, na nossa tribuna. O Gerson, ele vai falar de um tema bem importante aqui para nós. Então, começamos até uns 2 minutinhos antes ali, para a gente não tomar o tempo. Então, inclusive, esse estudo do Gerson, ele vai ter 2 momentos. Nós teremos um hoje e outro no mês seguinte, também na terça-feira, tá bom? Então, nós vamos passar a palavra aqui para o Gerson. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Como o nosso presidente falou, é a primeira vez que eu me coloco. Na verdade, eu não me coloco, me colocaram aqui nessa posição para falar sobre esse tema que consideramos... Melhorou? Para falar sobre esse tema que todos nós consideramos muito importantes, principalmente quando vamos falar numa casa espírita. Muita controvérsia, muita polêmica em relação ao tema, dependendo do meio em que nós vamos falar sobre ele. Meios jurídicos, médicos, acadêmicos, políticos, sanitários. É discutido o tempo todo entre materialistas, espiritualistas. E nós vamos nos ater aqui a falar sobre o aborto e o espiritismo, mas não há como, antes de falar desse tema específico, nós pedir a permissão de vocês de fazer algumas considerações jurídicas e médicas a respeito do tema. Inicialmente vamos tentar classificar para a gente poder entender melhor lá na frente, quando a gente for confrontar cada uma dessas situações com a doutrina espírita. A classificação, existem várias classificações de aborto, mas a mais simples e que vai ser mais útil para a gente é a classificação que diz respeito ao aborto ser dividido em um aborto pode ser espontâneo ou pode ser provocado, né? Todo mundo já sabe isso. Entre os abortos espontâneos, eles podem ser naturais, eles podem ser acidentais e eles podem ser culposos. Esses são abortamentos espontâneos. Os abortamentos espontâneos naturais são aqueles que a espiritualidade nos diz é por defeito da matéria feminina, da mãe ou do bebê. Um problema genético, um problema anatômico ou hormonal feminino, né? Seriam causas naturais e espontâneas. Mas claro que a espiritualidade também se serve dessa situação do aborto espontâneo, natural, para exercer o seu dogma, os seus objetivos. O segundo seria os naturais acidentais. O nome mesmo já está dizendo. Uma gestante está andando na calçada e é atropelada. Ela não morre, mas tem um abortamento acidental. E quando que ele é culposo? Ele seria culposo quando ocorre culpa, embora não haja intenção. Vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, uma senhora grávida resolve não fazer pré-natal e ela adquire alguma doença, um problema de saúde. E por adquirir aquele problema de saúde, justamente por não fazer os exames pré-natais, isso faz com que ela tenha um abortamento. Ela não queria, não foi provocado, mas foi um caso de negligência. Essa negligenciou a necessidade de fazer um pré-natal
ou ela passa a dirigir um automóvel em alta velocidade e não usa um cinto de segurança. Aí seria uma imprudência. Na verdade, se estivesse andando a uma velocidade normal, usando o cinto de segurança, talvez não ocorresse o acidente e ela não teria tido o abortamento. Esses são os abortamentos ditos espontâneos. E os provocados? Os provocados a gente vai dividir aqui em duas categorias: provocado legal e ilegal. Aí que a coisa vai pegar, né? Quais seriam os legais? Risco de morte ou risco de vida para a mãe, estupro e bebês anencéfalos. É isso? A gente vai tratar cada um deles. Quais são os ilegais? Os ilegais basicamente são os eugênicos, né? São os abortamentos eugênicos, são os abortamentos chamados abortamentos miseráveis. E a gente vai explicar também. Muito bem, entre os abortamentos que nós colocamos aqui como sendo os legais: risco de morte, risco de vida para a mãe. Que situação seria essa? Classicamente, nós temos usamos isso, geralmente esse exemplo sempre, que é o exame, que é o câncer de mama que é descoberto durante a gravidez inicial. Né? Começa o pré-natal, o médico examina, encontra um nódulo, ele investiga, é um câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama ele se desenvolve, na maioria das vezes, muito mais rápido durante a gravidez por conta do estado hormonal da mãe. Isso faz com que a velocidade do tumor cresça muito, muito rápido e que a possibilidade de metástase também ocorra de uma forma mais frequente. A quimioterapia ou a radioterapia, que são tratamentos adjuvantes, também são contraindicados na maioria das vezes no caso de gravidez. Então a mulher tem o direito legal e ético médico de realizar um aborto, assim como uma mulher que tem uma gravidez que é consequência de um estupro. Ela tem o direito legal de realizar um abortamento. Como é que funciona isso? Vamos falar primeiro da parte de anencéfalo. O anencéfalo é um bebê que não tem uma parte do crânio e não tem uma grande parte do encéfalo, do cérebro, vamos dizer assim. E esses bebês, eles raramente nascem vivos. E quando nascem vivos, eles falecem nos primeiros dias, nas primeiras horas, nas primeiras semanas. Raramente vivem mais do que isso, muito raramente. Ela tem também direito de interromper essa gestação. Também por lei e por conta de condições éticas. Esses são os abortamentos legais. Em todas essas situações, juridicamente e do ponto de vista médico, não existe uma determinação no sentido de dizer até que idade gestacional você pode interromper essa gestação. Até que idade gestacional? Não existe nada estabelecido, existe uma omissão em relação a isso. Então, em qualquer idade gestacional pode ser interrompida essa gestação, assim diz a lei. Do ponto de vista dos abortamentos ilegais,
existem os abortamentos eugênicos que estão relacionados a problemas do bebê, alterações do bebê. O caso clássico é as crianças que são portadoras de síndrome de Down, que é facilmente diagnosticado hoje por ecografias bastante precoces na gravidez, e que é uma motivação muito grande que os casais buscam esse recurso da interrupção da gravidez. Ilegal. Mas como é que é a história do anencéfalo e nesses outros casos, agenesia renal, malformações cardíacas, várias que são incompatíveis com a vida extrauterina? Por que essa diferença? Existe uma diferença porque essa exceção do anencéfalo foi uma decisão baseada pelo Supremo Tribunal Federal, que se baseou no fato de que o sistema nervoso ele se desenvolve, está maduro em uma determinada época apenas. E se está desenvolvido, ele está maduro já numa fase bastante adiantada da gravidez, não existe vida. Mas como assim? Não existe vida porque como é que nós consideramos o indivíduo quando ele morre, quando ele está lá na UTI? Quando existe morte cerebral, não tem mais atividade cerebral. Então, enquanto não existe atividade cerebral fetal, não existe vida. Então foi baseado nesse argumento que eles se utilizaram: bebês anencéfalos não têm vida, portanto eles podem ter as gestações interrompidas. Nas eugenias não é legal. Assim como nós dissemos aqui, no caso do abortamento miserável. Um nome técnico é esse mesmo. Qual é? Ah, não, é uma mulher que é miserável, que ela não tem o que comer, onde morar e etc, ela engravida. Não, não é isso. A miserabilidade aí, tecnicamente, é no sentido de que eu tenho, de fato, um problema em relação à lida com essa gravidez, do ponto de vista físico, psicológico, do ponto de vista financeiro, social, marital. Então eu vou utilizar esse argumento para interromper minha gestação. Ele não é legal, mas é de fato o que é realizado com mais frequência, muito mais frequência. Na realidade, na clandestinidade, na ilegalidade, mas é o que é realizado com mais frequência. Abortamento miserável. Existe uma terceira causa que era utilizada como argumento antigamente chamado causa honoris, na verdade seria honoris causa, como uma causa da honra, no caso de senhoras que engravidavam, casadas que engravidavam de outros homens. Então teria que se realizar o abortamento para a preservação da honra da mulher, do casal e da família. Também não é legal, obviamente. Em relação aos preceitos jurídicos do abortamento, é interessante que a gente coloca que para o meio jurídico, o aborto é considerado qualquer interrupção da gravidez, em qualquer idade gestacional, com a finalidade de matar o bebê, da morte do bebê, tanto intrauterina quanto extrauterina. Enquanto, do ponto de vista médico, abortamento é uma situação em que ocorre a interrupção da gravidez até 22 semanas. Isso corresponde mais ou menos até o 5º mês da gravidez, mais ou menos, metade da gestação. Esse bebê teria no máximo 500 gramas. Isso é abortamento do ponto de vista médico. Acima de 22 semanas, a gente considera abortamento imaturo. Até 28, acima de 28,
seria abortamento prematuro até 37. Depois de 37, seria a gestação de termo, né? Um abortamento mesmo em situação de termo nas causas jurídicas. Mas a partir de 22 semanas, não se considera no meio médico mais um aborto. E o termo que eu tenho usado, o termo médico abortamento, o meio leigo e jurídico é utilizado mais como aborto. Do ponto de vista médico, aborto é o produto do abortamento. O bebezinho, a placenta, a membrana amniótica, aquele conjunto chamado de aborto para o meio médico. No meio jurídico, o Código Penal rege essa questão do aborto, artigos 124 a 148. Do 124 ao 147 ele diz: não pode. Você não pode se submeter ao aborto, não pode optar por aborto, ninguém pode realizar, instrumentalizar esse aborto. No último artigo ele diz essas situações em que é possível, passível, que a gente já citou aqui: risco de vida, estupro e, no caso, especificamente de bebês anencéfalos. No meio médico é igual, né? As leis para os médicos ou para os pacientes não podem ser diferentes. Então, se aceita, do ponto de vista médico, mesmo nessas causas legais em que se realize o aborto. A diferença é que existe algo que se chama objeção de consciência. Então, o médico pode declarar diante dessas três situações legais, assim: eu não vou fazer por objeção de consciência. Risco de morte para a mãe? Pode declarar objeção de consciência. Estupro, anencéfalo. Mas é direito meu, doutor. Mas é direito meu me objetar a realizar o procedimento. E aí, como é que faz? Aí o diretor médico da instituição vai buscar outro colega, outro médico que realize o procedimento. É assim que funciona. Existe uma tendência hoje, atual, na tentativa de se caçar esse direito médico da objeção de consciência, colocar como obrigação, o que vai ser uma grande dificuldade, vai ser realmente um grande problema para eles conseguirem isso. Mas existe essa tentativa. Muito bem. Do ponto de vista espírita, há de se entender o quê? Nós temos uma relação mãe, filho, pais, filhos, do ponto de vista pré-concepcional ou pré-reencarnatório, muito íntima. Existe essa relação já de muito tempo. Muito provavelmente, a gente tem que ter essa consciência. Mãe, família e afins, existe essa relação muito íntima de débitos, créditos, reajustes, merecimentos. E a mensagem do presidente hoje no Pai Nosso é isso: é a aceitação, mesmo nas dificuldades. Quantas vezes a gente ouve dizer: eu não vou colocar um filho no mundo porque está um caos. Mas é o caos que ele está precisando. É o caos que ele precisa e está usando você, a espiritualidade, e Deus está te usando para isso, para que no caos ele resgate, mas vai estar com você ali firme com ele, os pais ali firmes com ele firme com os pais. Enfim, nós temos que entender que nada é por acaso, isso não é novidade. E as desculpas, na maior parte das vezes, não é o caos do mundo,
é o meu seio que vai ficar deformado, é minha barriga que vai ficar com estria, é minha perna que vai ficar com varizes, é minha condição financeira, é minha condição de solteira, enfim. Esses são os argumentos mais frequentes. O risco de morte. Em 40 anos de profissão, eu vi 2 casos. Eu vi apenas 2 casos em 40 anos. E eu já vi dezenas de milhares de abortamentos provocados por outras situações que não eram estupro, que não era anicéfalo, não era eugênico, não era miserável, muito menos honoris causa. É abortamento por conta de condições que a pessoa considera que vai ser algo que vai atrapalhar a condução da vida dela naquele momento. Muito bem, do ponto de vista espontâneo, a espiritualidade utiliza o abortamento espontâneo como uma prova para os pais, uma prova para o bebê, eventualmente também um cumprimento de tempo residual. Vamos supor que uma eutanásia interrompeu, teria alguns meses a mais, e aqueles meses são reportados àquela gestação que vai durar alguns meses a mais. Passou aqueles meses, um abortamento espontâneo. Um suicídio assistido da mesma forma. Lembrando que muitas vezes o sofrimento que aquele bebê passa, a gente não está falando do sistema nervoso, nós estamos falando do sofrimento perispiritual associado, e o sofrimento moral associado a essas condições ocorre nesse período residual. Só para dizer que realmente em situações excepcionais, não tão excepcionais assim, por exemplo, situações de suicídio, tiro na cabeça, eu necessito uma reformulação perispiritual que pode ser feita através do molde uterino, da forma uterina que reformula em 1, 2, 3 gestações, quantas vezes forem necessárias para que haja uma completa reformulação perispiritual desse indivíduo, para que ele possa nascer sem aquela alteração, aquele defeito, aquela anomalia. Em relação ao abortamento provocado, qual é a fundamentação que o Espiritismo nos dá em relação a isso? Vamos usar um livro diferente aqui, chamado Livro dos Espíritos, ninguém ouviu falar. Vou pegar esse diferente. Questão 166, não vou nem citar a pergunta. Fomos criados simples e ignorantes. O que isso tem a ver? Eu quero continuar simples e ignorante. Eu quero. Tá bom assim, desse jeito? Não pode. Questão 176. A evolução é uma lei natural. Nós somos compelidos. É uma lei divina, é uma lei natural, a evolução. Muito bem, somos seres espirituais e e temos como objetivo vivermos no mundo espiritual. Então, por que a gente precisa encarnar? Encarnação se faz necessária para exercitarmos na matéria os conhecimentos adquiridos. Mas a gente não pode evoluir também no mundo espiritual. Eu já vou ter que evoluir, não queria, mas é uma lei natural. Mas eu vou ter que encarnar. Eu não posso ficar só no mundo espiritual e falar assim, não. Você pode evoluir de certa forma, para quem quer, do ponto de vista de conhecimento, mas a aplicação há de ser no mundo material, onde nós nos confrontamos com essas provas necessárias
para que nós progridamos. Questão 167 e 171. A reencarnação é necessária para a progressão gradativa em várias etapas e está calcada na bondade de Deus. Uma só? Será que não podia ser uma só? Quer dizer, tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Poxa, está querendo demais. Eu não queria nem evoluir. Tá bom, evoluo só no mundo espiritual. Também não tá bom, tem que vir para cá? Tá bom, então eu venho para cá e vou evoluir aqui. E vou desenvolver as virtudes. Mas será que eu não posso vir uma vez só e ficar aqui 30 mil anos? E nesse período não precisa, tem que ficar morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. As várias reencarnações nos dá mais, obviamente, mais oportunidades, não é mais em quantidades, seriam tipos diferentes. Uma vem um homem, outra vem mulher, outra vem abastado, outra vem pobre, outra vem negro, outra vem amarelo. Situações infinitas em que nós nos confrontamos com provas, com as provas necessárias para o nosso progresso, que é uma lei divina. Então há de se entender que a progressão é necessária, é uma lei divina. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Próprio Paulo apóstolo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm ou me edificam. E ele completa: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Isso cabe bem em relação ao nosso tema aqui, encaixa bem em relação ao nosso tema. Qualquer situação que coíba esse processo, porque não existe forma de eu reencarnar se não for através de uma concepção, uma gravidez e um nascimento. Então, qualquer situação que coíba, dificulte essa situação, vai contra as leis divinas, a lei do progresso. Portanto, o que vamos dizer que existe de fato uma recomendação de que não façamos o aborto. A fundamentação espírita pode ser de várias outras formas, mas foi a forma como eu encontrei mais interessante para ser colocada, porque ele não é recomendado. Ele é proibido. A doutrina não proíbe, ela instrui, ela ilumina, ela não condena. A doutrina espírita, ela esclarece e ela conforta. E o corpo? O corpo não interessa. Interessa a progressão do espírito. O corpo não interessa? Corpo é o templo da alma, o vaso divino, nos ensina os espíritos, o berço da consciência. Pergunta, para terminar, que eu já passei da hora. Passar rápido. Quando inicia a vida, para terminar? Questão 344, Livro dos Espíritos. A união de corpo e espírito ocorre na concepção, através de laços fluídicos que vão se apertando e se completam no nascimento. Alguma dúvida?
Quando é que começa a vida? Na concepção. Laços fluídicos que vão se apertando, e por conta dessa fragilidade, muitas vezes um abortamento espontâneo ocorre por uma rejeição às provas por parte do nascituro, do reencarnante. A própria gestante pode rejeitar inconscientemente aquela gestação por conta do conhecimento das provas que ela vai passar inconscientemente. É claro que não é sempre assim que acontece, mas existe essa possibilidade. Consequências do aborto, questão 357, uma existência nula que terá que recomeçar. Eu acho que aí eles pegaram leve, né? É só uma existência nula, você vai pegar outra gestante, outra situação. Todo esse planejamento reencarnatório é feito, e a frustração é enorme, e a tristeza é absurda, e o choro é incessante. É o que nós vemos nas sessões mediúnicas que nós lidamos com abortados. É ódio, é vingança. Isso acaba influenciando também na mãe encarnada e na mãe desencarnada. E são anos e séculos de ódio, de vingança, de obsessão, de perseguição. E a gente sabe qual é a fórmula. E a gente vai falar na próxima vez que nós fazemos a segunda parte, confrontar essas situações legais com a doutrina espírita e falar como é que é a princípio, como nós vimos que se apresentam as mães encarnadas, desencarnadas, que provocaram abortos, indivíduos que instrumentalizaram o aborto, como é que é a vida no plano espiritual desses bebês que foram submetidos a essa violência sem nenhum direito de defesa. Por fim, o aborto provocado é crime? Ele é crime. Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas que teria como instrumento o corpo que estava se formando. Isso é questão 358. Crime, mas falou que não por aí é crime no sentido de transgredir a lei maior. Eu já passei 5 minutos do meu tempo e gostaria de agradecer e convidá-los. No mês que vem a gente vai continuar falando desse tema que é importante. Eu espero ter conseguido passar a todos vocês pelo menos reflexões a respeito do quanto ainda que nós temos que crescer em relação a isso. Muito obrigado, paz a todos. Boa noite. E agradecemos muito ao nosso irmão pela preparação. Essa conversa nossa já tem algum tempo que a Rosário tinha sugerido, Nivaldo, para que o Gerson viesse falar para a gente. Então a gente tem conversado de algum tempo, ele vem preparando esse tema, ele é ginecologista e, como ele disse aqui, 40 anos de profissão. Então a gente tem tentado trazer, e vamos continuar trazendo assim, esse tema. No mês que vem ele vai complementar aqui para a gente o tema. Jesus, mestre de amor e bondade, nossa gratidão aos ensinos dessa noite, a presença desses amigos espirituais cuidando desse ambiente, trazendo tantos irmãos nessa condição, para receber aqui as informações, para receber através dos benfeitores o amparo, a assistência que cada um desses irmãozinhos que tiveram e que passaram por situações como essa, que nenhum de nós somos capazes de avaliar, recebam nesse instante essas bênçãos, a harmonia, a paz
do ambiente, que chega através do Divino Mestre Jesus por esses companheiros espirituais. Abençoa os nossos lares, Senhor. Abençoa cada uma daquelas pessoas que convivem conosco. Rogando agora pelo passe coletivo, no plano material, mas nós sabemos que no plano espiritual, cada um de nós estamos com o nosso mentor ao nosso lado, recebendo toda a energia necessária. Procurem visualizar nesse instante mesmo, apenas você agora, envolvidos pela luz desses irmãos que cuidam de nós, trazendo essa luz verdadeira de transformação, de harmonia e de paz para cada um, para que cada um possa retornar para os seus lares, abastecidos dessa luz e melhores do que quando aqui chegaram. Mais uma vez, somos gratos a esses amigos, a Jesus e a Deus, sobretudo, pela oportunidade. Graças a Deus que assim seja.